Olá, amigos do podcast Minha Araras. Mais uma vez estamos aqui para trazer um entrevistado, uma pessoa que faz com que Araras seja diferente. Está aqui o meu convidado de hoje, o Dr. Rodrigo Klein, meu grande amigo, doutor, prazer tê-lo aqui. Prazer, Gil. Obrigado pelo convite e feliz de estar aqui. Bom, o Dr. Rodrigo Klein foi funcionário da Rádio Clube, não foi? Sim. Trabalhei na Rádio Clube de 94 e 99. 99 foi o ano que eu entrei na faculdade, né? Trabalhei de técnico de som. Eu achava que você estava fazendo técnica de som e faculdade ao mesmo tempo. Não. A faculdade foi no Rio de Janeiro, né? Uhum. Vassoura? Então, isso. Aí eu trabalhava, estudava, e aí em 99 eu entrei na turma da metade do ano na faculdade e fui para fora estudar. Beleza. Bom, você é nascido aqui em Araras? Não, eu sou de Limeira. De Limeira? É. Você é da Terra da Laranja? Isso. Era também, não é mais, né? Mas eu sempre morei aqui, eu só fui para Limeira para nascer, né? Porque o médico que fez a cesariana é o primo da minha mãe, né? O Dr. José Luiz Blumer. Aí fui lá, nasci e voltei para cá, só por isso. Ah, bom, que nem eu fui nascer e voltei para cá. Doutor, seu pai, como é que era o nome do seu pai? É Mário Harder. E Klein, por quê? O Klein é da minha mãe, Marli Aparecida Klein, né? Meu avô, Valdomiro Klein. Então, Klein é da parte da minha mãe e Harder é parte do pai. Então você é Rodrigo Klein Harder. Rodrigo Luiz Klein Harder. Nossa, nome comprido.com.br. Bom, aí a sua vida estudantil, digamos assim, aqui em Araras foi onde? Aqui em Araras eu estudei no Agnus Dei, no Cesário Coimbra. Aham. E o cursinho eu fiz na primeira turma quando teve o ângulo aqui, né? Sim, o ângulo veio para cá, né? Eu fiz na primeira turma e na metade do ano a gente já entrou na faculdade. Tinha o pessoal aqui da Uniararas, que fazia biomédicas e tal, dava direito a entrar lá depois no terceiro ano, segundo, não sei. Tinha isso, você se lembra disso? Se eu não me engano, se chama reingresso, né? A pessoa tem um curso ou começou a cursar alguma coisa na área da saúde e já conseguia entrar no segundo, terceiro ano, porque eliminava matérias, as matérias básicas lá, anatomia. Anatomia é o principal dela, né? Fisiologia, histologia, que era básica para todo mundo, isso aí era eliminado, a pessoa já entrava no segundo e terceiro ano. Porque tudo igual, a biomédica e a medicina, os primeiros anos, né? A parte inicial ali é igual para todo mundo, né? A anatomia, a fisiologia, a histologia, bioquímica, biofísica. Naquela época as matérias chamavam isso. Hoje em dia mudou um pouco a técnica didática. Nossa, nunca mais eu tinha ouvido falar em histologia. Mudou alguma coisa na parte didática lá do curso superior. Então, algumas coisas grudou. Clínica 1, clínica... mudou algumas coisas. Não é mais igual era antes. A nomenclatura. A didática. A nomenclatura. E o tipo de aula também, né? Antigamente, na nossa época, professoria dava aula, você tinha que prestar atenção, anotar, estudar, pegar livro, estudar, e depois era cobrado. Hoje em dia, eu não sei se chama PBL, a técnica, né? O problema já é discutido na sala de aula, a partir daí o aluno já vai procurando informação, vai estudando. Então, a didática no curso, hoje em dia, no curso na área da saúde e nos outros também, é um pouco diferente, né? Depende da faculdade. E tinha um livrão grosso, assim, de capa verde, que chamava das apatias, das doenças, no livro das doenças. Você tinha que comprar, não tinha? A gente não tinha, tinha que comprar, mas a gente usava só da faculdade, né? A gente tinha lá o tratado de histologia, tinha tratado de medicina interna do Harrison, tem a anatomia que é do Sobota, que todo mundo usa, né? E a gente usava. Hoje tem na internet tudo isso? Tem na internet. Gratuitamente? Tem alguns sites que têm acesso, né? A informação naquela época não tinha tanta facilidade, era assim, o conhecimento era só através de livro mesmo, trabalho científico. Hoje em dia você consegue achar as coisas na internet, tudo, né? Naquela época você tinha que ficar em biblioteca, pegando livro, estudando. E você, na sua família, tem mais irmãos? Tem só por parte de pai, tem 2 irmãos. Da minha mãe, não. Mas não fez medicina? Não, eles não. Não? Não. Só da família, só você? Só eu. Bom, aí você faz... antigamente era clínico geral, hoje é generalista. É o generalista, isso. Você fez a clínica geral, depois não quis fazer residência, especialização? Não, eu sou médico generalista, né? Eu tenho especialização em medicina do tráfego, né? Mas eu atuo mais na parte de saúde coletiva, saúde pública. Aliás, me permita dizer, você internauta está acompanhando aqui,
esse nosso bate-papo, que o Rodrigo, além de tudo, é meu grande amigo. Tá aí um especialista em doenças geral, né? Eu acho que você é um grande médico, cara. A capacidade sua o olho clínico seu é muito bom porque você é no geral, né? Assim, isso ajuda. Ajuda e a gente tem que ter um estudo contínuo sobre tudo, né? Não pode parar. Não, que nem... Um pouco recentemente teve esse problema de Covid, teve que estudar isso daí. Às vezes aparece algum caso até na questão da vigilância sanitária e epidemiológica, você tem que pegar e estudar. É um estudo contínuo, né? Para aprimoramento. Tudo na medicina evolui, então você tem que evoluir e continuar estudando junto. Perfeitamente. Bom, a gente estava conversando aqui em off, né? Estávamos falando a respeito da penicilina. Antes da penicilina, o que era, né? Qualquer infecção, se a pessoa não tivesse um organismo bom, se tivesse alguma comorbidade, morria, porque não tinha antibiótico, né? Não tinha. Mas também tinha menos doença, não tinha, doutor? A impressão que dava é que tinha menos, por quê? Porque dava e morria. Não ficava gente, às vezes, no hospital internado, né? Então, aí, com o advento do antibiótico, com o advento das vacinas, né? Então, foi melhorando as condições de saúde, condições sanitárias também, né? No final do século 1800, a questão de asepsia, antissepsia também. Então, as condições... a gente né? vê os filmes antigos de medicina, tudo sem luva, sem nada. Sem luva, não tinha antibiótico. Então, salvava só quem tinha que salvar mesmo. O que tinha uma condição de saúde um pouquinho pior, morria tudo. O remédio mais usado era sulfa. Tinha a sulfa, né? E a anestesia era o éter, né? Era o éter. Para a pessoa cheirar aquilo. Cheirar, pagava, bicho. Pagava e fazia o que tinha que fazer e, se Deus quiser, salvava. Senão, não. É complicado. Bom, a gente está falando de questão de médico generalista e, com isso, todo médico fez essa primeira parte. Depois se especializou em ortopedia, outro, digamos, cardiologia, assim por diante. Mas eu admiro todos os médicos que são generalistas porque abrange tudo, né, da saúde da pessoa. Aliás, nós estivemos vendo lá a varíola do macaco, você estava me explicando a respeito do que aconteceu no passado e o que acontece agora. A varíola do macaco, aqui em Araras hoje, como é que está? A gente está numa situação, vamos dizer assim, confortável. Nós temos 3 casos, né, confirmados. Temos 2 em investigação, mas aguardando exame. E são casos que estão evoluindo bem, não estão tendo complicações nenhuma, né? Porque são socorridos a tempo? É porque é uma doença benigna, ela parece a lesão da pele, né? E ela evolui bem. Né? Teve um caso em Minas Gerais que a pessoa faleceu, mas ela tinha muitas outras comorbidades, era imunodeprimido. Então, não foi isso que causou o óbito dela lá em Minas, né? Por que varíola do macaco? Se antes era varíola símil. Símil é macaco. Por que não falar do macaco antes de falar símil, para ficar mais chique? Dessa vez a nomenclatura veio com varíola do macaco e aí a gente fez, vamos dizer assim, uma adaptação para monkeypox, para não estigmatizar o coitado do macaco. Monkeypox. Porque, na verdade, monkeypox é varíola do macaco em inglês, né? Monkeypox, pox, varíola. Monkey é o macaco, tá certo. Porque fala varíola do macaco, às vezes pode ter alguém vamos acabar com esses macacos aí que acaba com a varíola do macaco. E não tem nada a ver, tem né? nada a ver. Ele também é vítima. Porque, exatamente, a varíola do macaco, ela não é o macaco que está transmitindo para nós. A transmissão é entre humanos, né? Aliás, tem uma controvérsia aí, depois não queria nem tocar muito no assunto, Sim. mas a varíola do macaco, a varicela são parecidas? A varicela é a catapora, né? Mas tem o processo dela, só que é menor as úlcerazinhas, É né? outro tipo de lesão, a evolução é mais rápida. O monkeypox pode durar até 30 dias, o quadro inteiro, né? Desde o começo até o término das lesões. Minha mãe estava me contando, minha mãe você conhece, né? Estava me contando a respeito de... No tempo que ela era moça, tinha bastante gente que tinha a varíola. E continuava trabalhando a mesma coisa, aquelas feridas, aquelas úlceras todas, né? E ela nunca foi tão agressiva, né, doutor? Não, nesse caso da monkeypox, a transmissão dela é por contato íntimo, né? Então, mas ela não é agressiva, né? Não é agressiva assim de a pessoa ficar, às vezes, muito ruim, de ter que internar, alguma coisa assim. O problema é mais as lesões que aparecem na pele, boca, né?
Judia, né? E tem que tomar, a pessoa tem que ficar isolada, né, o tempo necessário do tratamento, senão pode passar para os outros e uma coisa sai de... Mas a transmissão não é tão fácil, igual é Covid, né? Não é... A transmissão é por contato íntimo, né? Contato, às vezes, com roupa de cama já que alguém usou ali, ficou alguma coisa, toalha que alguém usou. Fala contato de pele, eles falam, né? Contato de pele, é contato íntimo, não é por ar, assim... Tem que usar máscara para não chegar muito perto e cair, né? Mas não é tão fácil assim transmissão, igual era o Covid, que só, né? Bom, eu cheguei a conhecer os 3 casos aqui de Araras, né? Confirmado, tem 2 que estão ainda em investigação, é isso? Isso. E foram todos contaminados por... Foi fora da cidade. Fora da ninguém cidade, aqui. Ninguém aqui, mas foram contaminados, segundo eles contaram, na relação sexual, né? Parece que sim, parece que é contato íntimo. Tem que ser contato Sim, íntimo, sim. senão é difícil pegar. Sim. Bom, varíola do macaco. Agora, vamos falar um pouquinho, nós estamos falando da atualidade, né? Para voltarmos um pouco no tempo. Porque de Covid nós falamos quantas vezes, né? Nossa, faz 2 anos era Covid, né? Agora que, graças a Deus, está diminuindo. Falando da Covid, saiu o spray, que é a vacina, que eu estava vendo, vai ser mundialmente divulgado e usado. Sim. Né? Se funciona mesmo esse spray da vacina que vai nas narinas? Pelo que tem na literatura, pelos trabalhos, funciona assim, mas nada substitui a vacina, né? A vacina injetável é melhor, na sua opinião? E outra coisa, a gente percebe muita gente que não completou o ciclo de vacina completo. Hoje mesmo, de manhã agora, eu atendi alguns pacientes lá no posto e 2 dos que eu atendi que perguntam, né, como é que está o seu esquema de vacina? 2 não completaram o esquema de vacina de Covid e uma senhora tinha tomado só as 2 vacinas iniciais lá. Lá atrás, não tomou mais. E eu até falei, olha, vai atrás, toma, porque depois se acontecer de voltar aí alguma outra variante que começar a infectar as pessoas, aí na correria vai ser mais difícil vacinar. Então, vacina, vai correr atrás de vacina gratuita tem aí, tá fácil tomar, né? A vacina é gratuita, está aí à disposição, é só ir nas salas de vacina para, né, ser orientado. E o que acontece é que tem gente que tem medo da vacina, né? De ter reação? Exatamente. Deixa eu só dar uma pausazinha. Dr. Rodrigo Klein, ele é diretor clínico da Secretaria Municipal de Saúde. No começo eu acho que eu não falei disso, Não, a né? gente não comentou. Mas a responsabilidade dele é a saúde da coletividade. É isso que pode dizer? É. O diretor clínico, na verdade, ele é o representante do corpo clínico, dos médicos, né? Orientação de corpo clínico, protocolos, essas coisas, né? Bom, a gente estava falando da vacina, teve gente que não tomou, você falou que pode ser uma variante nova, que é perigosa, pode ser. A gente não sabe o que pode acontecer nos próximos meses. Que nem já apareceu essas outras aí que teve pensar que estava sossegado, de repente apareceu de novo. A gente não pode baixar a guarda, deixar de vacinar. A gente está numa situação confortável com relação ao Covid, porque não está tendo caso grave. Vez ou outra aparece um caso, mas sempre caso leve que evolui bem, desde que esteja com o esquema vacinal completo. A pessoa que não está com o esquema vacinal completo, às vezes ela agrava, precisa às vezes internar. Nós só temos um internado em Araras hoje. Exatamente. E 30 e poucos em observação. Isso. Em isolamento domiciliar. Isso. E tem que fazer o esquema completo vacinal. Vai, toma vacina, procura se informar, porque que nem... Se aparecer um outro pico de quadros aí, não dá tempo de correr. E com relação a, que nem a gente estava conversando, o medo da pessoa tomar vacina é que dá reação. A vacina, ela causa uma reação. Pode causar, pode. Ela sempre vai causar. Mas assim, sempre vai causar reação benigna que a pessoa às vezes nem sente. Qual que é a reação da vacina? É produzir anticorpo. Toda vacina tem que produzir anticorpo. É a função dela. É a função dela produzir. Então, ela tem essa reação que é produzir anticorpo. Em algumas pessoas, essa função de produzir anticorpos pode dar uma febre, uma indisposição de um dia para o outro, assim, mais ou menos. É coisa simples. É muito melhor que ficar doente. Exatamente. Né? E não é, vamos dizer assim, ruim isso. É o corpo produzindo anticorpo. As 2 vacinas últimas que eu tomei do Covid,
Eu tive febre também de um dia para o outro, mas nada demais. Se tiver que tomar de novo, eu tomo, lógico. É melhor ter, às vezes, febre um dia, uma indisposição um dia, do que precisar ficar internado ou, às vezes, até E complicar. depois outro, você sabe que tomou uma vacina, fala, essa é a reação da vacina. É. Agora, se você não está com vacina e começa a sentir febre, Não, aí dá medo. exatamente. Então, algumas pessoas que tomam vacina vai ter uma dor no local, algumas pessoas vão ter um pouquinho de febre, uma dor no corpo, mas isso não é ruim, isso aí é benigno, faz parte certo. da coisa. Tá certo. Doutor, saúde pública nós estamos falando, né? Isso. Então, falamos do Covid, foi uma pandemia que ninguém esperava. No seu conceito, na sua experiência, você acha que pode aparecer algum outro tipo de pandemia Essa questão no futuro? Essa questão de doença nova, a gente sempre tem algumas surpresas aí no meio do caminho, né? Teve a gripe suína, a gripe aviária, agora o Covid. Pode acontecer sim, porque na natureza tem muitas doenças que são próprias dos animais, que não estão circulando em humanos, que pode começar a circular em humanos, né? Isso é um perigo. É um perigo. Então, há um pouco tempo atrás, ainda bem que não chegou aqui, teve o problema do ebola na África, né? Então, a natureza é uma caixa de surpresa, né? Bom, o ebola matava em 24 horas. Exatamente, começava o sangramento e não tinha o que fazer. Não. Hemorragia, né? ainda bem que aqui no Brasil não chegou, ficou restrito lá, né? Agora, a Covid espalhou tão rápido assim pelo mundo todo, por quê, hein? É o tipo de transmissão, né? A transmissão mais era fácil. muito fácil, né? Era por, às vezes, só spray aerosol, só de estar conversando, o aerosol no ambiente e a pessoa se contaminava. Tá certo. Agora, nós tivemos respiradores, sei que teve aqui em Araras empresários que ajudaram, né? Compraram respiradores. Tivemos os profissionais como você que lutaram ali na frente. Aliás, você pegou Covid? Eu tive Covid em julho de 2000, com medo danado, 2020, julho de 2020. Logo no começo, nem vacina tinha, né? Você não sabia o que fazer. Não, a gente- Que tomar remédio? Né, tratava sintomático e esperava, né? Tratava tosse, não tinha medicação específica, assim, né? Como Chegou- também não tem até hoje uma medicação específica para o Covid. Você trata os sintomas e as complicações dela, né? O que evita é a vacina, né? Tá certo. E você chegou a perder o olfato, o paladar? Perdi não? olfato, perdi paladar, Voltou depois de quanto tive tempo? tosse. O olfato e paladar demorou uns 30, 40 dias para voltar. Então, mas uma coisa que eu estou notando agora, inclusive na Secretaria da Saúde, tem vários profissionais lá que pegaram Covid. Depois de vacinados mesmo, né? Sim. E tiveram, assim, um sintoma leve, muito leve. Certo? Mas agora, conversando com alguns deles, estão com tosse há 2 meses. Será que é sequela da Covid? Não chega a ser uma sequela, é uma tosse residual, né? Qualquer quadro respiratório pode evoluir com tosse residual, se é uma pneumonia, alguma coisa assim, ela fica, né, com essa tosse persistente. Assim. A tosse, na verdade, ela é um mecanismo de defesa, tentar eliminar o que está irritando o pulmão. Na faculdade, os professores falavam assim, o diabo inventou o catarro e Deus inventou a tosse? Tem essa história, sim. A tosse é um mecanismo de defesa do pulmão, para não deixar nada... O que é a tosse? Para limpar. É para limpar o pulmão, resumindo a história, né? Começa a ter secreção, começa a descer alguma coisa, tem alguma coisa na árvore brônquica, o pulmão ele provoca a tosse, né? Para eliminar aquilo. Tanto que tem alguns quadros, por exemplo, respiratórios, que você não pode dar remédio para parar a tosse. Tem que deixar tossir. Exato, você dá o quê? O expectorante, que é para fluidificar e eliminar aquilo, né? Muito bem. Uma aula aqui hoje, hein? Tá. Eu sei da sua capacidade, claro, e tem muitas perguntas a fazer. O que incomoda a pessoa é a tosse, mas tem casos que você não pode acabar com a tosse. Sedativo da tosse não pode dar. Porque aí a secreção vai ficar nos pulmões e vai complicar o caso. Aí complica. Muito bem. Bom, falamos de saúde pública, a gente tem que lembrar, estava falando dos respiradores, nós tivemos problemas, falta de oxigênio em alguns locais, foi duro. Agora imagina, doutor, em 1910, a gripe espanhola. Eu tive oportunidade de conversar com pessoas que viveram a época, quando eu era bem mais novo. Por exemplo, meu avô viveu na época e contava que o sofrimento da turma, as pessoas morriam em casa com falta de ar, não é isso? Exatamente. Não tinha o que fazer também. Não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Que nem a gente estava conversando, até antibiótico começou depois disso, né? Não tinha recurso, tinha respirador, o tratamento era
era vamos dizer Caseiro. assim, caseiro, arcaico, né? Nossa. E no Covid a gente ainda bem que estava, né, numa nova era, vamos dizer assim, uma era com uma tecnologia avançada, com medicamento disponível para tratar, leito de hospital. E aqui em Araras nós tivemos uma situação, não vamos dizer assim, confortável, porque morreu muita gente. É melhor que a dos outros. A gente teve uma situação em que ninguém ficou sem assistência. Né? Isso foi importante, embora tenha. A gente conseguiu tratar adequadamente todo mundo. Ninguém teve um tratamento assim que faltou coisa para tratar. Aumentou os leitos de UTI na Santa Casa, um setor do hospital foi aberto e montado UTI, né, a mais, no pronto-socorro. A gente tinha UTI de retaguarda também no pronto-socorro. Quer dizer, ninguém ficou sem atendimento. Ninguém ficou sem atendimento, ninguém morreu porque não tinha respirador, porque não tinha, não tinha como entubar, porque não tinha equipamento. A gente, ainda bem que conseguiu dar assistência e não faltou nada. Os que faleceram é porque foi a evolução da doença. Ninguém foi certo. porque faltou alguma coisa. Ao contrário de algumas outras cidades que... Teve cidade que não tinha o paciente leito chegava mais, no né? hospital, o paciente chegava no hospital, não tem respirador, não tem como entubar. Não tem medicamento. Colocava um entubar. oxigênio na pessoa ali, numa máscara e esperava ver o que ia acontecer. Aqui não, aqui a gente conseguiu tratar de forma adequada, seguindo os protocolos, né? Foi assim... E foi um esforço mútuo, a administração da Santa Casa, a Secretaria da Saúde. Os próprios hospitais particulares, Unimed, né, Pró-Saúde, todo mundo aí teve uma união. Inclusive, queria falar aqui, mais uma vez, o pessoal da Uniararas ajudou bastante. Ajudou muito, se não fossem eles também na linha de frente. E, inclusive... na vacinação também. Na vacinação, né, ajudaram muito o pessoal da Uniararas, os alunos. Isso é uma experiência para eles que vai levar para o resto da vida também. Não, são os alunos que se formarão, que talvez tenham tido a sorte até de passar por aí para ter essa experiência maior que os outros. Sim, exatamente. O pessoal da Mandic também ajudou na vacinação. Isso. E com relação a... Alberto Feres, tem outro... Nossa, Alberto Feres, né? O pessoal todo que ajudou, às vezes acaba a gente esquecendo o nome. Tem outro curso também lá de Obgetec, não? Obgetec, isso, que tinha as auxiliares lá e tal. E ali foi um aprendizado na prática. Todo mundo se uniu, tinha um esquema de revezamento para poder dar conta, que era vacina o dia inteiro, né? E aspirar as vacinas, que é o pessoal da secretaria. Dá dor no dedo, de tanto ficar puxando. Não, e uma coisa eu percebi, não sei, eu estava quase não, todos os dias lá acompanhando a vacinação. E eu percebi que conforme a vacina, se não me engano, acho que era a AstraZeneca, eu saí de lá um pouco, logo depois precisava dar uma dor de cabeça, leve. Aí eu não falei, deve ser coincidência, né? Aí eu comentei com a Margarete, o pessoal responsável. Ela falou, não, eu também, quando saio daqui, saio com dor de cabeça. É efeito da vacina? Eu não sei se é o efeito da vacina ou se era toda aquela movimentação que estava em volta lá, né? Porque era o dia inteiro ali aspirando, puxando, medicando Não, e tal. mas acho que escapa um pouco. Né? Só se for vaporizado alguma coisa ali na hora. Bom, saúde pública a gente está falando, a gente fala de vacina e tal. Febre amarela, hoje em dia tem... Aqui preocupação? Não, a gente tem preocupação, né? Ainda bem que também tem vacina de febre amarela e ela é indicada para quem vai viajar para essas regiões específicas, né? Algumas regiões de Minas e tal. Febre amarela, a vacina da febre amarela por 10 anos, antigamente era por 10 anos, agora diz que vale para a vida inteira. Exatamente. Tem... A orientação é que ela vale a vida inteira, mas tem que olhar a data, quando foi tomada e tal... que pode ser que precise fazer algum reforço, depende de onde a pessoa vai também, né? Isso é uma área muito de risco, né? Isso. E ela é uma vacina importante, até para quem vai viajar, né? Tem que ter a carteira da vacinação da febre amarela, quem vai viajar para o exterior e tal. Perfeitamente. Bom, os outros países não são muito de dar vacina na turma, mas agora que aconteceu tudo isso, eles querem que o brasileiro que vai para qualquer lugar esteja vacinado. Né? Antes, eles não tomam vacina. É assim, a vacina no Brasil, existe o PNI, né? Programa Nacional de Imunização, que é um dos melhores do mundo, se não o melhor. Se não o melhor, eu acho. Porque ele tem várias coberturas para várias doenças e as vacinas são de graça, né? Tem países do mundo que não tem vacina de graça, tem que pagar. Na Argentina mesmo, tem alguns colegas que
né? A doutora Gersueli estudou Sim. lá, né? E ela conta lá, se quiser tomar vacina, você tem que pagar. Agora não, a do Covid, como foi uma pandemia, o governo forneceu de forma gratuita. Agora as outras Mas vacinas... no Brasil sempre foi de graça a vacina. Sempre foi de graça. Tem outros países também, vacina, se quer tomar, tem que pagar. Agora aqui não, tem esse PNI e é gratuito para todo mundo. Inclusive, as crianças, né, elas têm que manter a carteira atualizada, né, para matricular na escola. Aquela questão dos benefícios sociais tem que apresentar, acho que a carteira em dia e tal, né? Senão não consegue nenhum projeto do governo Isso, lá, alguma programa coisa do assim, governo. isso. Eu quase que deixo passar, mas não podia deixar. A varíola, ela tem, é claro, não é tão severa, mas ninguém quer pegar um negócio desse. Nós tomamos vacina. Eu, pela minha idade, tomei vacina. Eu me lembro que foi até 1900, acho que foi 80, que foi erradicada no Brasil a varíola. Então, aquela vacina deixava uma feridazinha assim. Que é uma varíola, já é uma... Era a réplica do... Isso, é uma pequena lesão. O que hoje parece no corpo inteiro, parecia que ficava só uma na quem onde tem se essa aplicava. marca tá garantido? Não digo que está garantido. Está protegido? Não. A literatura fala que se contaminar pode ter um quadro mais leve. Sim. Né? Você tem essa Mas marca? eu não você tenho. não é dessa época. Não. Você é muito mais novo. E aí que a gente fala, né? Nessas horas é bom ter um pouquinho mais de idade, porque eu me lembro que ia na escola a vacinação. E era uma vacina, eu acho que você que tomou uma vacina dessa época e tal, deve lembrar. Vinha um bastonete assim, era de vidro, acho, quebrava e depois riscava assim, batia para que pegasse. Depois vieram as pistolas de ar. Como é que aquilo não contaminava todo mundo, a pistola de ar, doutor? A pistola de ar ela não tem agulha, né? Não? Não, ela é um jato de ar que... Entra na pele. Isso. Inocula no subcutâneo o líquido da vacina, né? E a pistola de ar ela foi tirada de uso lá na década de 80, quando começou aqueles casos de AIDS, que o pessoal começou a achar que aquilo poderia transmitir. Certo. Mas a pistola de ar, né, o próprio nome diz, ela é um jato forte de ar. Não tem agulha. Que não tem agulha e que jogava o líquido da vacina no subcutâneo. Bom, vacina ainda. Eu tenho bastante coisa, por isso estou adiantando um pouco, doutor. A meningite, a gente quase não tem mais. Eu me lembro quando, anos atrás, eu fazendo reportagem, até você já estava na secretaria, sempre, ou quem estivesse lá, o secretário que estivesse, eles falavam assim, tem um caso de meningite. Isso dentro, um caso, dois, dentro da população de Araras, está dentro da normalidade. Eu falei, mas quem perde um filho, um parente com meningite, não acha isso, né? O certo seria erradicar. Hoje, eu não ouço mais falar de meningite ou morte por meningite. Não, ainda bem que está sendo bem raro, né? Uma das coisas é o diagnóstico precoce. Mas é vacina também? Gente tem a vacina, mas alguns casos específicos. Não, alguns casos específicos, profissional da saúde, né? Que é a meningo. Mas a meningite tem, viu? Nesses últimos meses mesmo, eu atendi 2 casos, mas paciente que evoluiu bem, o quadro de meningite viral. Então, mas todo mundo toma vacina da meningite no calendário vacinal ou não? No calendário vacinal, não. Não? Não. E as outras vacinas, sim, né? Sim. Tem algumas vacinas que são para tipo área de saúde, né? BCG, por exemplo, é a vacina que... A BCG toma já na maternidade, né? Quando nasce a criança. Tríplice, né? Tem tríplice viral, que é sarampo, cachumba, rubéola. Vale para as 3. Bom, vacina tem a dar com pau aí, é só não deixar de vacinar. Tem a dupla adulta, que é tétano, difteria, né? Uma coisa que eu acho, doutor, que as pessoas deveriam divulgar mais, os próprios médicos, todo médico eu falo isso. A P18, P19, da pneumonia. Porque nem o médico, você vai no médico, ele não fala assim, você deveria tomar essa vacina, porque... Existe a pneumo 23, né? Até a 23? E a P23, por exemplo, ela evita... A pneumo 23 tem no calendário, mas é para uma faixa etária. Tem... Então, mas os médicos, assim, não só da rede pública, mas da particular, não poderia indicar para a pessoa, olha, toma uma vacina dessa, você não vai ter pneumonia ou vai correr um risco menor. Sim.
muita gente não sabe das vacinas que tem direito de tomar, né? Por isso que é importante. Pega a sua carteirinha, vai no posto, lá no posto que tem sala de vacina, chama a atenção da pergunta, turma né? pra ir lá mesmo. Ó, aqui minha carteirinha, eu queria saber se está em dia, né? Tem alguma coisa que eu preciso tomar? Porque é comum, às vezes, a pessoa vai lá, tem vacina que está atrasada faz mais de 10 anos, né? E não pode, né? E às vezes sai e tem que tomar de tétano, tem que tomar... Então, quando você entra num serviço, as empresas, ou serviço público, você tem que tomar as vacinas. Tem que estar isso. Aí que às vezes a pessoa percebe que tem vacina atrasada. Não há possibilidade de fazer uma lei para que todos os empregadores cobrassem isso do funcionário? Na verdade, isso aí teria que ser feito no exame periódico na firma, né? O exame periódico, o médico do trabalho analisar isso tudo, né? Isso, empresa grande tem médico, mas Sim. as pequenas não tem, né? Aí entra vocês. Isso, aí que a gente entra. Uma forma de a gente manter isso em dia, né? Existe a carteira da saúde, que não é carteira de vacina, a carteira de saúde é um documento vinculado à vigilância sanitária. Eu tenho a carteira minha ainda, viu? Que é quando a pessoa trabalha manipulando alimento, ela tem que ter essa carteira de saúde. Lanchonete, bar tem que ter. Passa por lá, né? Tem que ter todas as vacinas, aquele pessoal lá. Isso, tem que estar com as vacinas em dias, tem que fazer os exames lá para ver se não tem nem... principalmente Escherichia coli, outras doenças que podem contaminar alimento, né? Então a gente faz Perfeitamente. os exames, vê a vacina, né? Agora, Escherichia coli, uma bactéria que é muito comum. Tem a patogênica e a não patogênica. A não patogênica é da própria flora intestinal, não dá problema, né? Tem a patogênica que pode dar problema. Salmonela também, né? Uma coisa que a gente investiga, né? Na carteira da saúde, justamente isso, para quem manipula o alimento não ter perigo de mas aí, o alimento. Pessoa que manipula alimento, tem bar, lanchonete, não tira o alvará se não tiver vacinação. Vacina e carteira de saúde. Muito bem, isso é importante. Sem mudar muito o rumo da prosa, a gente que está falando de vacina e tal, nós já falamos da febre amarela. Agora, uma outra doença que aflige bastante é a dengue, e que é perigosa também, tem gente que acha que não é. Como é que está a situação da dengue hoje, em Araras, vamos dizer? Ainda, mesmo sendo inverno, né? A gente está ainda no inverno, está tendo casos de dengue, né? Não é normal isso, né? Mas também não é normal se inverno quente. Exatamente, não é normal também o inverno ser quente do jeito que está. Esse ano aqui, né? Então está sendo atípico por causa do clima, né? O pessoal da dengue está fazendo a vistoria nas casas, está fazendo as orientações, mas mesmo assim ainda tem alguns casos. Chikungunya. Agora saiu uma vacina aí, estão testando, né? Sim, tá em teste ainda. Zika e chikungunya é menos, né? A gente não tem problema com isso. O problema nosso aqui mais é dengue mesmo, né? Zika? Nunca teve aqui? O Zika vírus teve caso, mas se eu não me engano foi caso de fora, né? Uhum. Bom, então a gente está controlando. Sim, é bem controlado as coisas. Digo, ali na Secretaria Municipal, que eu estou sempre lá, nossa, eu acho que sou o repórter que mais vai na Secretaria, né? Sim. E quando está vacinando é todo dia, agora um dia ou outro estou por lá. A gente vê muita gente procurando tratamento fora. O que é aquilo, doutor? Aquilo, na Secretaria da Saúde, tem um setor de transporte que faz os agendamentos. Tal de regulação. Lá tem vários serviços. Né? Regulação é quando tem que fazer agendamento de exames ou consultas, né? Tem algumas coisas que são feitas fora do município. Tem pacientes que vão para o AME, né? Que são em outras cidades. Tem paciente que às vezes vai para a Unicamp, vai para São Paulo. Então, é tudo agendado por ali. E dali mesmo ela já vai no transporte e faz o agendamento do transporte para aí. Uma coisa que eu notei, estou sempre aí, o pessoal que vai reclamar me chama, né? Isso aí é normal. Eu notei que no centro de atendimento lá de especialidades, Dr. Nelson Salomé, o CAEM, o Centro de Atendimento de Especialidades Municipal, Dr. Nelson Salomé. Centro de Atendimento de Especialidades Médicas, isso, Dr. Nelson Salomé. Foi uma justa homenagem ao Dr. Nelson, né? Bom, aí eu percebi que não está tendo mais fila lá. O atual prefeito, o Pedrinho, com o secretário que passaram, antes do Dr. Aguinaldo, agora o Alex, né? Eles conseguiram fazer um agendamento. Esse é o caminho? O caminho é usar a tecnologia a nosso favor, né?
Aquela questão de agenda de papel, a pessoa ter que ir lá e agendar e formar Pegar uma fila, fichinha. pegar a fichinha e Sei. às vezes chegar às 5 horas da manhã, 3 horas da manhã para ficar na fila com uma ficha, depois chega, não, o seu acabou porque foi até ele aqui. Isso aí não tem cabimento uma coisa dessa e como eu digo, né, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Então, isso foi tudo informatizado, né? Faz agendamento pela agendamento internet? é pela internet, por WhatsApp. A pessoa não precisa ficar se expondo à situação assim de ficar em fila, né? É uma humilhação até, né? E outra coisa, a pessoa já vai meio que doente, vai ficar mais doente, né? No Sim, frio, sim, de sim. madrugada. Então, ó, isso aí eu acho que resolveu. Assim, Pelo menos resolveu. está resolvendo. Né? A agenda funciona bem, né? Uhum. Tem sempre reservado. Como é que funcionava antigamente, né? Preenchi a agenda, acabou a consulta, não tem mais. Só que, por exemplo, tem coisas que têm as prioridades. Tem paciente que tem que ser atendido hoje, tem paciente que tem que ser atendido hoje, tem um paciente que é um retorno que está bem, pode esperar um mês, um pouco mais. E antes não tinha essa diferenciação, era uma agenda só para tudo. Hoje em dia tem diferenciado. Então, Tem que ter, né? Tem que ter. Você tem que ter as vagas reservadas para um caso que vai chegar lá que tem que ser resolvido rápido, né? Doutor, Por isso que chama regulação, senão não regulação. precisa regular, né? Já é tudo desregulado, que nem carburador, não. A gente, eu falo porque eu acompanho e eu quero sempre melhorar as coisas da minha cidade. Eu faço críticas, às vezes, à administração quando precisa e elogios quando, nesse caso, a gente está elogiando porque alguém fez alguma coisa para mudar o que estava aí, né? Sim, Tá certo? exatamente. A gente ainda está numa fase de adaptação, né, em tudo isso, né? Que foi tudo feito recente, né? É coisa nova, né? É coisa nova. A gente tem o pessoal da informática lá na secretaria bem, vamos dizer assim, apto e treinado e com vontade de resolver isso aí, né? E é uma outra coisa que eu percebi, que há uma seleção ali agora, né, do pessoal que atende. O pessoal tem que ser simpático para atender. A pessoa já vai com problema, né? Tem o atendimento, gera até uma satisfação da pessoa que vai lá, porque fala, pô, a moça me atendeu tão bem, né? O rapaz já me atendeu e tal. Precisa disso, né, doutor? Exatamente. O atendimento ali, principalmente na saúde, né? A pessoa está indo ali porque está com algum problema, né? Problema de saúde, ou alguém da família, ela está aflita. E já está com o emocional abalado. Exatamente. Você não pode... Olha, está aqui seu papel. O que eu faço com isso? Pergunta ali que depois eles sei o que vai fazer. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Às vezes você tem que pegar a pessoa e... vem cá, vamos ver o que está acontecendo. É uma pessoa que às vezes tem dificuldade em ali agendar alguma coisa, você tem que pegar a pessoa e ir lá e vai. Então, deixa eu perguntar, a hierarquia que existe na Secretaria Municipal da Saúde, bom, tem o secretário, né? Agora, que nem no seu cargo, você é que fala com os médicos. Com os médicos. Isso, só com os médicos ou com o pessoal da enfermagem? Não, a gente conversa todos com, os setores. Com todos os setores, né? Mas por isso que eu vejo sua sala, eu vou sair de jeito lá. O diretor clínico, ele orienta o corpo clínico, passa as orientações, ouve o que o corpo clínico tem também a pedir, Às né? vezes tem pedido. Às vezes o médico fala, Rodrigo, olha, eu preciso de tal coisa aqui no posto que eu vou fazer um procedimento assim, eu preciso, aí eu tenho que ver isso daí, né? Perfeito. É viabilizar o atendimento médico, né? Bom, a gente está chegando no final aqui, mas não esqueci da febre maculosa. A febre maculosa. Febre maculosa é um perigo, tem gente que não acredita muito nisso, mas ela é transmitida pelo carrapato que, por sua vez, tirou do hospedeiro que é a capivara. Está certo isso que eu falei? A capivara, ela é hospedeiro natural, né? O carrapato estrela em si só, ele não transmite. Ele transmite desde que ele tenha ficado em uma capivara que esteja contaminada. Ele se contamina. Ele se contamina e passa para outra pessoa. E o carrapato contaminado, se ele reproduzir, ele vai reproduzir já contaminado aí também. Que vem o miquim. Isso. O miquim transmite, viu, gente? Tá vendo? O miquim, às vezes a pessoa nem percebe, ele é um pontinho preto na pele. É um filhotinho, né? E aquilo transmite e é perigoso. Conta pra gente a febre maculosa. Nós tivemos um caso recente aí, de um companheiro nosso, colega nosso de trabalho, e eu fiquei tão apreensivo que eu precisei ficar bravo com ele para ir procurar o médico. Foi o que salvou ele, porque a letalidade na febre maculosa é 85%. Cada 100 que pega, 85 morre, salva 15. Por quê? Porque o diagnóstico
pensar no diagnóstico é um pouquinho difícil. Mas sabe por que eu aprendi isso? Um dia que eu estava lá para te entrevistar, já faz tempo. Uma menina veio e a mãe falou assim, olha, ela teve febre, mas nós fomos no sítio, ela tinha 2 carrapatinhos nela. Você já indicou o antibiótico. Exato. Essa atitude é que salva. Exatamente. Ou não? Para salvar a febre maculosa, tem que ter a história, né? Porque é um quadro inespecífico. Como é que começa? Uma febre e uma dor no corpo. Você pensa que é uma Tudo gripe? dá febre e dor no corpo. Gripe, né? Tudo, dengue, tudo dá febre e dor no corpo. Mas aí a pessoa tem que lembrar, faz 10, 15 dias, eu fui no mato e peguei o carrapato. Falou isso aí, a gente já entra com remédio, a gente nem espera exame. Você não vai falar o nome do remédio, porque a turma não está comprando aí. Exatamente, né? porque o tratamento é simples da febre maculosa, mas você tem que pensar no diagnóstico e tratar rápido. Se ficar um quadro arrastado, febre e dor no corpo, febre e dor no corpo. Às vezes a pessoa vai 1 ou 2 vezes no hospital e não consegue descobrir o que é. Tem que, né, a gente chama epidemiologia da coisa, né? Eu fui pescar e voltei para casa e tinha carrapato. Você me contou uma história de uma mulher que morreu de febre maculosa e ela não tinha em lugar nenhum. Então, esse aí é um caso que a gente... Foi um treinamento sobre febre maculosa que eu fui, né? Isso aconteceu, mas foi aqui no Brasil, né? Foi no Brasil, foi na região aqui. A gente foi em Piracicaba, né, na DRS. A gente tem sempre treinamento, né, sobre isso. Né? E foi discutido lá, e tem um caso. A mulher começou febre, mal-estar. Morava no apartamento, saía de casa. E, ruim. Foi para UTI. E colheram os exames dela lá e a mulher faleceu. Depois, na investigação, foi ver a febre maculosa. Falei, mas como é que uma pessoa que mora no apartamento, que não sai de lá, não entrou em mato, tem febre maculosa, né? O marido foi pescar e veio na roupa do marido e passou na mulher o carrapato, vamos dizer assim. Que coisa, né? Então, isso pode acontecer, né? Pode, então... Por isso, quando a pessoa vai pescar, vai para o mato, tem que chegar em casa e examinar mesmo tudo. Isso, tem que se ver, olha a roupa, né? Eu acompanhei a equipe da SUSEM quando teve um dos primeiros casos aqui. E eles fazem até podia dar uma dica. Eles colocam um macacão branco desde o pé até o pescoço. Então, depois que eles saem do mato, que eles foram capturar o carrapato, um olha o outro para ver que se tem, porque no branco aparece mais fácil. Então, aí tinha um inseticida lá, derrubava tudo. Eles tiravam aquela roupa, sacavam, lacravam aquela roupa branca, para depois dar fim nela, para que não contaminasse ninguém. Isso. Exatamente, a gente orienta, né? Se a gente for andar na zona rural da cidade, tem alguns lugares aí, principalmente perto de lagoa, represa, que tem umas placas lá dizendo da febre maculosa e do carrapato. Então, evita de entrar nesses lugares para pescar. Se for entrar lá, depois for em casa, olha se não tem carrapato, olha na roupa, né? Deixa a roupa para fora de casa, já põe no tanque para lavar, para não evitar de pegar em alguém, né? Mas dizem que... Não é toda picada de carrapato que dá febre maculosa, porque mas... nem todos estão contaminados, né? Tomou picada de carrapato, depois começou com febre, tem que se pensar no diagnóstico, tem que tratar logo, né? E é verdade que precisa, no mínimo, 4 horas do carrapato ficar no corpo para contaminar? Sim. É que é difícil a pessoa... percebi agora, ele está aqui, não tem, você não sabe quanto tempo que ele te picou, por exemplo, né? fui pescar... Mas voltei para casa 1 hora depois da pescaria. Aí não vai ter problema. Tirou o carrapato e fica Acabou. Tranquilo. O que você vai se preocupar se depois você começar a ter alguma febre, depois de 1 semana, 10 dias. Tá certo. Se 1 semana, 10 dias depois você começou com febre, vai pro médico, vai no hospital e fala, primeira coisa tem que falar do carrapato, você foi pescar. Tomei picada de carrapato faz uns 10 dias, agora tô com febre, tô ruim aqui. E já vai dar o remédio. Aí já vai colher o hemograma lá, manda colher a sorologia, que é feito no Adolfo Lutz, né? Quantos casos nós tivemos em Araras agora, esse ano? Nós tivemos 2 que faleceram e esse que está em investigação, que 99% de chance de ser e salvou, né? E fica sequela? Porque ela vai no fígado, no rim. Ela curou, ela evolui bem, né? Mas até o nosso colega foi conversar com a gente, falou, eu não estou bom ainda, estou assim. Falei, não, calma, você está em recuperação, você está na fase de recuperação ainda, mais uns 30, 40 dias para você ficar bom. E tem que fazer um pouco de repouso, tudo, né? Fazer repouso, alimentação leve, né? Porque o quadro inflamatório, não só da febre maculosa, né?
Várias coisas podem, às vezes, alterar a parte hepática também. Você olha lá, a dose TGO e TGP está alterada. Então, você não pode comer uma alimentação muito pesada, né? Alguns pacientes com Covid, a gente ia lá fazer os exames gerais, enzima hepática alterada. Então, a dieta leve, né? Perfeito. É uma inflamação sistêmica, né? A febre maculosa. Então, altera tudo. Você estava me contando lá um dia que tem a bactéria que dá febre maculosa, como é que é o nome? A Rickettsia. Eu queria lembrar esse nome, rapaz. Como é que é? Rickettsia. Não tem nada de rica, não? Não. Rickettsia. E é uma bactéria. Isso. Que é transmitida pela picada do carrapato que acaba causando infecção no cidadão. Isso, exatamente. Bom, doutor, nosso tempo acho que está no final, mas acho que já falamos tudo. Tem mais alguma coisa que você queira falar, não? Por enquanto está tranquilo. Na próxima a gente fala mais. Tem mais alguma coisa de saúde pública, alertar a população? Não, a gente está contente com a saúde, né? Porque as notícias boas, né? A gente teve nos últimos anos uma dificuldade muito grande de colocar médico nos postos, né? Às vezes até com concurso não tinha interessado. Agora teve a prefeitura, a Secretaria da Saúde entrou para o consórcio intermunicipal 8 de abril, então a gente conseguiu, todos os postos estão com médico agora, né? Beleza. A atenção básica está estruturada, né? E começou parte de treinamentos, né? De protocolos, de fluxos. A atenção básica, o médico clínico, o médico do posto perto de casa, é a porta de entrada da saúde sempre, né? E tem que ser a referência da pessoa. É ali que ela tem que ser bem acolhida, bem atendida. Falar postinho, né? É a unidade de saúde da família ou o PSF. Antigo PSF, hoje é SF, né? Estratégia da Saúde da Família. A UBS, né? A APS, Atenção Primária à Saúde. Ali é a referência da pessoa. Ali tem que ser a extensão da casa dela. Passou mal, precisa de alguma referência, alguma orientação. Não só a questão médica, qualquer coisa relacionada à saúde, é ali que a pessoa tem que ser... Medicamentos, tudo. O medicamento tem as farmácias nas regiões, né? Cada região do PSF. Cada região tem sua, né? Tem a farmácia do Narciso Gomes, tem a farmácia do Cândida, tem a do Fátima, da Zona Leste, tem a do Parque das Árvores e tem a de alto custo também. Né? Está faltando medicamento? Não. Tem algumas faltas pontuais, mas não é por falta de compra da prefeitura, é porque por causa da pandemia, muitos dos insumos estão em falta na origem, entendeu? Agora eu estava vendo essa época de gripe e de tosse, não tem remédio para tosse, cara. Nossa, a gente teve uma fase aí de faltar antibiótico, e não tem na fábrica. Não entendeu? tem. Bom, doutor, quero agradecer mais uma vez sua presença, deixar o microfone para suas despedidas, e se tiver mais alguma colocação, fique à vontade. Não, é isso aí. A Secretaria da Saúde está sempre à disposição para o cidadão. A referência de cada um é sempre a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Lá você vai ser bem atendido, bem recepcionado. Lá tem a enfermeira, tem o médico, tem a equipe, quando é saúde da família, tem os agentes comunitários, né? Você tem que ter vínculo sempre no posto perto da sua residência, né? Para ter sua demanda relacionada à saúde sempre atendida, né? Tá certo. Muito obrigado pela presença. E você, amigo internauta, fique conosco. O podcast Minha Araras. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá, um forte abraço e que Deus nos abençoe.